Olá, tudo bem? Como é que está você? Vamos trabalhar com você hoje um tema muito legal, cara. Vamos trabalhar com você o histórico daquilo que seria arquivologia e vamos trabalhar ainda aquilo que seria a processo de classificação dos documentos, tá certo? Meu nome é Luiz Soares. Você tem aí alguns assuntos interessantes para trabalhar sobre arquivologia. Então, agora vejam só. Primeiramente, mostro para você, claro, os meus livros que estamos aí, né? Temos agora saindo mais um, tem mais um saindo em breve, tá? Então, sobre arquivologia. Então, vejam só que legal. Detalhe interessante, quando você pensar nesse histórico, tá? O histórico vai começar a analisar o seguinte processo. Primeira preocupação é quando nós falamos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra, o que aconteceu? A quantidade de documentos que foram produzidos durante a Segunda Guerra foi uma quantidade gigantesca, cara. Como foi uma quantidade muito grande, o que aconteceu? De repente, então, o que é que nós vamos fazer com esses documentos? Começou, então, a primeira pergunta. Aí, a segunda pergunta que surgiu é que, durante a guerra, nós temos uma série de documentos que exigiam grau de sigilo, ou seja, eram operações militares. Então, a preocupação nossa com a quantidade de documentos produzidos foi tão grande que nós, então, começamos a montar aquilo que seria uma maneira de gerenciar esses documentos. Então nós temos uma primeira delas aqui, a famosa Comissão Hoover, tá? Onde a nossa ideia basicamente seria essa aqui, nós vamos partir para um processo de padronização dos documentos. Ou seja, os documentos deveriam ser padronizados, uma discussão que vem desde o século XIX até a maneira como você dobraria os documentos. Quando você chega no final da década de 40, ou seja, quando a nossa guerra já se encerrou, nós começamos então a ter essa preocupação, uma preocupação com a gestão, ou seja, o gestor de documentos, o record manager, aquele cara que vai gerenciar aquilo que seria a nossa produção. Até quando você chegar nos anos 70, vai surgir aqui o grande nome da nossa arquivologia, que é o garotão chamado Schellenberg, tá? Lembrando sempre que é com N mesmo, tá? Não está errado, o nome dele é esse aqui mesmo, tá? E esse cara nos anos 70 foi ele que criou essa ideia do que seria um valor primário e o que seria a figura do chamado valor secundário. Então, quando ele criou essa ideia de valor primário e valor secundário, significa dizer o quê? Que ele facilitou a maneira como nós iríamos entender o que seria aquilo que nós falamos de arquivologia. Porque você pega então a seguinte maneira, a primeira situação, olha só, quando ele falou que haveria um valor primário e haveria um valor secundário, o que ele quis dizer para você? Que esse valor aqui, ó, é o valor administrativo, é o motivo pelo qual o documento foi criado. Ele foi criado por quê? Por que nós criamos esse documento? Então ele foi criado por uma função eminentemente o quê? Administrativa. Aí tem um detalhe interessante, ele começou a perceber que alguns documentos têm função administrativa. Agora, outros documentos também poderiam ter um valor que nós colocaríamos como sendo um valor histórico. Esse valor histórico, ele começou a pensar que também poderia ser um valor de prova. Ou seja, esse valor que nós temos probatório, esse valor de informação que ele tem, isso aqui poderia ser preservado. Então essa foi a grande discussão que esse cara começou a fazer, a presença do valor primário e a presença do valor o quê? De um valor secundário. Aí o que acontece? Com a medida que o processo foi crescendo, a produção de documentos foi crescendo, a organização também cresceu. E nesse crescimento, o que vai acontecer? Surge então a seguinte ideia, um pensamento arquivístico, olha só, baseado em duas correntes. Uma questão eminentemente tradicional e outra preocupada simplesmente com a questão que administrativa. Então agora pense assim, os Estados Unidos, olha só, ele é extremamente prático. Então os Estados Unidos estavam pensando com a questão de gestão. Essa era a ideia. A questão americana é uma questão vinculada à administração. O europeu, por sua vez, está aqui, ó, ele está preocupado com a questão de tradição. Portanto, a preocupação seriam os chamados valores históricos. Então, vejam só, os tradicionais diriam que a grande importância dos documentos é histórica, e aqueles que eram práticos vão dizer para você, vou pular aqui, e os práticos vão dizer para você que a minha preocupação era administrativa. Então haveria uma preocupação histórica e uma preocupação administrativa. Até que de repente, então, o que nós fizemos? Esse congresso aqui, ó, esse congresso de Quebec, ele juntou os dois. Ó, é aí que nós chegamos na maneira como nós temos hoje. Tanto é que caiu numa prova aqui, ó, esse garotão, os dois garotões aqui, o Rousseau e o Couture, que são os responsáveis por essa chamada arquivística
integrada. E o que seria essa arquivística integrada? Agora olha só que sacada. A arquivística integrada, portanto, cara, passou a ser o quê? Passou uma estruturação quando ele começou a imaginar a seguinte ideia. Se há um valor histórico e há um valor administrativo, por que nós não juntamos os dois? Essa é a famosa arquivística integrada. Quando você vai reunir aquilo que seria o quê? Os dois grandes valores, tanto um valor histórico como um valor administrativo. Então você passou a perceber que a grande sacada que nós passamos a ter, portanto, quando você trata dos documentos, é a questão o quê? Dos chamados valores. Então quando você pensar em valor, essa é a grande sacada que você vai encontrar. O valor de um documento, o famoso valor primário, e aquilo que seria o chamado valor secundário. Então esses são os dois grandes valores. E um detalhe interessante, questão recorrente em prova. Fechou? Gostou? Curte aí, se inscreva no canal e nos siga. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!